Ministério Público se posicionou solicitando reformas no Centro Educacional Masculino. As reformas não foram feitas e agora mais 2 mortes. Qual é a posição do Ministério Público, hein? Fala, Chico Lima. Fala, Amadeu. Eu falo assim, é uma situação bastante intrigante, né? Porque o Ministério Público já fez essa solicitação ainda na época do assassinato do Gleison, né? Que é esse menor envolvido no crime lá de Castelo. Agora houve mais 2 assassinatos. Não sei, a situação continua mesmo, não houve providências, pelo menos possam ser visíveis para o Ministério Público que fossem tomadas. E agora o Ministério Público está aqui solicitando realmente algo mais efetivo que possa ser feito. Ao meu lado está o Gleison Setúbal, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude. Promotor, de que maneira, então, a gente pode fazer essa avaliação, uma vez que já morreram 3 adolescentes assassinados, podem morrer outros? Como é que o Ministério Público está trabalhando para que essas atitudes, essas providências por parte do governo do Estado, elas sejam realmente tomadas? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está já fazendo esse trabalho, inclusive o doutor Maurício Verdejo tem tido essa boa vontade de estar reunindo o governo, né, para tentar fazer essas alterações necessárias para que, de fato, o SINASE funcione aqui no Piauí. Que a gente vê que quando acontecem esses fatos, né, lamentáveis, a gente verifica que é uma total falência do sistema socioeducativo do Estado do Piauí. Porque é necessário que tenha uma abordagem melhor para que esses adolescentes lá dentro possam, de fato, ser reinseridos na sociedade. Falhas dessa natureza ocorrendo, essas mortes reiteradas, praticamente a terceira em menos de 3 meses, né, a gente verifica que há uma ineficiência na prestação desse atendimento socioeducativo. E aí eu venho dizer em que? Na questão do atendimento do educador, na questão do atendimento psicológico e social dentro do estabelecimento, da ocupação desses adolescentes dentro, no sentido de fazê-los com que eles tendo uma ocupação, eles tenham realmente a noção do caráter do ato infracional que eles praticaram, da importância que eles estão de estarem ali, mas que estão cumprindo a medida por um ato praticado. Então, nesse caso, o Ministério Público pede que essas ações elas realmente sejam tomadas. Existe um prazo para que isso tenha que ser feito? E caso esse prazo não seja respeitado, de que maneira o Ministério Público pode agir para que esse problema seja resolvido? A gente, durante as reuniões que já ocorreram, inclusive tem uma próxima marcada, não foi possível estabelecer prazos, tendo em vista que nós trabalhamos com orçamento público, né? Então, a gente tentou mediar nesse sentido de conseguir algumas contratações de educadores e psicólogos para melhorar e minimizar a situação que está lá dentro do SEM. Mas, de fato, essas medidas, em não sendo cumpridas, em não sendo possível o Estado estar cumprindo com a sua obrigação, que é dar prioridade absoluta que a criança e adolescente no nosso Estado, no Brasil, tem que ter, a gente vai ter que tomar medidas mais enérgicas, no sentido de estar ajuizando alguma ação civil pública para que consiga, junto à Justiça do Piauí, a obrigação, né, do Estado a determinadas exigências que o SINASE exige. Então, a gente não pode ficar esperando a boa vontade do governo. Independentemente de se alegar falta de recursos, questão de crise, é interessante que o Estado, né, cumpra com a sua obrigação. Certo, então a gente agradece a participação do promotor de justiça Gleison, explicando aí então que o Ministério Público realmente está solicitando essas ações do governo do Estado, tanto com relação à reforma, à diminuição da superlotação no centro educacional masculino e também a implantação de atividades, Amadeu, porque a gente sabe que esses jovens que estão lá cumprindo essas medidas socioeducativas, eles passam o dia inteiro fazendo nada.